Enquanto isso, vamos passar para o quarto mito. Cadê o Hideki? Eu quero o Hideki sorridente primeiro. Tá aí, que sorrisão. Vamos para o quarto mito que nós vamos debater hoje sobre gestão por processo. Diga aí, Hideki, qual que é o quarto mito de hoje? Mais um dos grandes mitos que se escuta por aí. Todos os processos devem ter uma documentação bem detalhada? Tá muito bem. Bom, olha, dava pra gente falar 1 hora sobre isso, né? Todos os processos devem ter uma documentação bem detalhada. Eita, Lelê, esse aí dá pano pra muita manga, né? A Cris está dizendo, nós contratamos como empregado um consultor. Ó, Cris, se toda organização fizesse isso, hein, gente? Ia ser maravilhoso. E melhor ainda, sabe o que eu faria? Eu contrataria o consultor durante o projeto. E aí, para ver o desempenho, rendimento, que é melhor tempo de experiência que esse, né? E aí, uma vez findo o projeto, contrata o rapazinho, ele passa a ser efetivo. É uma ideia também muito boa, né? O Hideki GPT está dizendo, quando se usa apenas alguns insights, eu até costumo falar em iniciativas envolvendo processo, para não confundir com a gestão por processos full. Boa, Hideki. Muito boa. E a Cris está dizendo, e eles ensinou a gente, né? E eles ensinaram vocês. Somos muito gratas por tudo que nos ensinaram. Muito bom, Cris. Tem nada melhor, né? Nada melhor do que a gente aprender no processo. Vou trazer de volta a fala do Hideki, só para corroborar o que você falou, Cris. Quando ele disse que fala iniciativas envolvendo processos, para não confundir com gestão por processo. Gente, o jeito que a gente fala dentro da organização faz diferença. Vocês acreditam? Então, eu me lembro, na minha primeira experiência de gestão por processo, a gente falava BPM o tempo todo. Tudo era BPM. BPM, BPM, BPM. E aí eu percebi que o pessoal já estava com birra de ouvir BPM. Ninguém queria mais saber de ouvir falar nessa coisa de BPM. Então, até isso a gente tem que ficar atento, né? A forma como a gente trata os termos, né? Na experiência num tribunal de contas, a palavra processo lá tem um significado diferente para eles, né? Porque quando se fala de processos lá, está se pensando em rito processual, né? Que são as fases de um rito processual, né? O momento que você protocola, que você autua, que você distribui para dentro, vai para um relator daquele processo, né? Isso vai para a diligência, isso vai... Então, fala processo, eles pensam rito processual. A gente tentou criar o termo autos de processo para se referir ao rito processual, né? Quando era uma peça do rito processual, é autos de processo. E o outro a gente falava processos de negócio. Mas é claro que não funcionou. É claro que não deu certo. Não dá para empurrar a goela abaixo. É uma ideia, né? Nós somos o escritório de processo, a gente entende a disciplina, a gente vai chamar de processo de negócio isso aqui e autos de processo isso aqui. Claro que não vingou, né? Então, enfim, a ideia do Hideki é muito boa, né? Ao invés de falar BPM ou gestão de processos de negócio, chamar de iniciativa acaba sendo mais simpática. Né? É isso daí. O Hideki está trazendo ali um case real. Já ouvi que os processos não estavam detalhados o suficiente porque as impressões não chegaram a completar a estante que se pretendia completar. Então, para esse quarto mito, todos os processos devem ter uma documentação bem detalhada, eu até vou dar uma ajustadinha nesse mito, né? Primeiro, eu preciso documentar todos os processos? Ponto. E essa documentação precisa ser bem detalhada? Eu acho que tem duas coisas aí, né? Bom, qual que é o mito, então, da fala, né, da documentação detalhada? Quanto mais detalhada for a documentação do processo, maior será o conhecimento capturado e disponível, para que todos os colaboradores saibam exatamente como agir, como executar, conheçam as operações e as tarefas. Esse é o mito, né? As pessoas acham que se eu criar lá um manual de processo, ninguém mais... Tá tudo padronizado. Todo mundo sabe o que tem que fazer. Se uma pessoa sair da organização e entrar outra, tá aqui o manual, ó, tá tudo aí. As pessoas podem consultar a documentação para tirar dúvidas, né? Enfim, todos os processos precisam ser bem documentados. Isso é o que se fala
né? Que eu estou chamando aqui de mito. Realidade. Na prática, a gente vê que, mesmo que seja detalhado, né, mesmo que ela seja gerada e disponibilizada para os executores, para as demais áreas, né, sei lá, mandamos lá para TI, RH, auditoria, custo, qualidade, ninguém olha. Ninguém olha para aquilo. Fica lá guardado dentro da estante. Ninguém faz nada com aquilo lá. Uma fala que eu sempre fiz, né? Documentar por documentar, para dizer que o processo está documentado, na minha opinião, em termos de entrega direta de valor, não serve para nada. Eu reconheço que tem ganhos indiretos. O processo de documentar faz com que envolva as pessoas, cada um diga o que faz, ainda mais quando é no formato workshop, né? Coloca as pessoas juntas, cada uma fala o que faz, um conhece o que o outro faz, passam a ter uma visão ponta a ponta, visão interfuncional, né? Então, tem ganhos secundários? Tem. Mas a entrega direta que se espera não acontece. Não vai melhorar a entrega lá para o seu cliente porque você documentou o processo detalhado. Isso não acontece. Além do esforço ser muito grande, nossa, ainda mais quando é bem detalhado, é um esforço muito grande, envolve muita gente e a agenda é muito difícil nas organizações, né? Tirar do posto de trabalho para ficar discutindo isso, as pessoas acabam desanimando, porque às vezes não vê melhora nenhuma nos processos e só documentou, né? Então a minha pergunta sempre é, documentar para quê? Para que eu vou fazer isso? Eu vou melhorar o que na entrega? Então, dependendo dessa resposta, eu não recomendo sequer documentar, né? O Marco Antônio está dizendo que quanto mais comprido, menos cumprido. É isso aí, ô Marcos. Eita, mineiro é bom demais para poder fazer esse nível de abstração. É isso mesmo. Quanto mais comprido, menos cumprido. Então, é um custo muito alto, seja financeiro, seja pessoal, né, de tempo e assim por diante, para gerar uma documentação mais detalhada, né? Porque quanto mais detalhe, mais recurso, mais tempo envolvido. E olha, que depois você tem que revisar tudo, você tem que validar tudo. E como é que é atualizar isso? É um inferno, né? Então, não só produzir, mas atualizar, a gente tem que prever esse tipo de gasto, quem que vai fazer, quem que é o responsável, assim por diante, né? Então, olha, não vejo com bons olhos documentação muito detalhada, sem um objetivo claríssimo do para quê, tá? Então, para que eu vou documentar? Isso eu estou falando para que documentar. É uma discussão anterior do ser muito detalhada, né? Para que eu vou documentar tal processo? Porque nós temos aqui um projeto de melhoria, né? Esse processo vai participar desse projeto. Nós temos aqui diretrizes que nos dizem o que precisa ser melhorado. Que já me convenceu. Nós vamos documentar, nós vamos modelar esse processo para a gente, então, utilizando essas diretrizes como norte, fazer o que precisa fazer para melhorar essa entrega. Ok. E aí eu entro no discurso do nível de detalhamento, não é? Que eu gosto muito de tratá-los em 3 níveis, né? Nível estratégico, nível tático, nível operacional. E que nível de detalhamento eu vou escolher? Aquele que é necessário para atender a diretriz. A minha diretriz, que está atrelada à meta, ao objetivo esperado, ela vai me dizer o nível de detalhamento que eu tenho que entrar no processo. Normalmente é híbrido. Trechos do processo eu vou ter que detalhar muito, porque é ali que eu preciso mexer, e tem trechos que tá ok, eu posso fazer de maneira tática. Pronto, né? O Hidek está dizendo, frase do... Hidek, o Hidek GPT já trouxe uma frase do dia, todos já sabem que a versão Hidek IA sempre traz a frase no final da live, mas seremos premiados hoje com uma frase no meio da live também. No mapeamento de processos, vale também a máxima, é mais importante a caminhada do que o destino. Boa, Hidek, é isso mesmo, porque a caminhada vai nos levar ao destino. Eu complementei, porque afinal de contas gosto de frases também. Mas eu vou deixar aqui 3 dicas quando vocês estiverem discutindo em algum momento sobre níveis da modelagem. A primeira é essa, né? Essa divisão de níveis de detalhamento. O CBOC ele não traz isso de maneira muito clara, ele não fala níveis de detalhamento de modelagem, né? Estratégico, tático, operacional. Mas nos documentos, mas ele apresenta esses 3 níveis da organização, né? Principalmente quando ele trata no capítulo 7, que ele fala sobre os indicadores de desempenho,
ele fala desses níveis estratégicos, táticos e operacionais com relação a métricas usadas para cada um desses níveis, né? E aí tem para certificação da OMG na notação BPMN, lá ele fornece documentos para estudos. E tem um desses documentos que tem uma pessoa referência em gestão de processo, que eu não vou me lembrar o nome, que ele apresenta esses níveis de detalhamento estratégicos, tático e operacional, que eu achei que fez muito sentido. Mas além disso, uma dica auxiliar que eu vou dar é a seguinte. Pensem na complexidade. Quanto maior for a complexidade do processo, em tese, maior será a necessidade de detalhamento. Em tese, tá, gente? Mas lembre-se, eu vou modelar para quê? Eu vou modelar para resolver essas questões apresentadas na diretriz. Para que você vai detalhar um processo inteiro? Pensa naqueles momentos que está ligado diretamente ao que as diretrizes estão pedindo, não é? Mas pensem, processos complexos, em tese, necessitam de mais detalhamento para compreensão do processo, né? Risco. Quanto maior for o risco do processo, maior pode ser a necessidade de detalhamento para a identificação desses pontos de atenção com relação ao risco. Eu falo sempre em tese, gente, porque não necessariamente, mas sim, né, percentualmente, quanto maior o risco, maior a necessidade de detalhamento, talvez. E, finalmente, a competência dos executores, né? Quando eu tenho executores que são muito competentes, que entendem muito do processo, menor a necessidade de detalhamento. Eu preciso detalhar muito pouco, eles conhecem muito do processo, não é? Então, a maturidade, o nível de maturidade dos atores do processo refletem na necessidade de detalhamento. Tá? É sempre em tese, tá, gente? Porque se é um projeto que vai requerer muitas mudanças, tem muitas mudanças de automação, eu vou ter que detalhar muitas atividades, talvez que sejam manuais, porque vão ser criados formulários e formas de interação com o usuário, aí eu tenho que detalhar. Então, né? Então, em tese, complexidade e risco exige mais detalhamento. Quanto maior a maturidade dos atores no processo, vai exigir menos detalhamento de sua modelagem, tá?